irmãos. Vamos para Jó, capítulo 1. Estaremos lendo só alguns 2 ou 3 versículos. Se você já abriu, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Versículo 5. Desculpe, vamos para o 4. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, que eram 7 dias, porque aqui está falando de banquete de aniversário, 7 dias, uma festa dura no Oriente Médio, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura, quem sabe, talvez, pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Fizeram piadinhas de Deus, fizeram piadinhas do Evangelho. Assim fazia Jó continuamente. Muito bem. Nós temos viajado por várias nações. Eu acredito profundamente, por meio das Sagradas Escrituras, e por meio de tudo que está acontecendo na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo todo, que nós estamos vivendo os chamados finais dos tempos, fins dos tempos. Quanto vai demorar esse fins dos tempos até que venha o dia final, eu não sei. Aí pertence a Deus. Mas nós sentimos o nosso espírito, sentimos o nosso coração. Vemos as profecias se cumprirem a cada dia. Vemos a decomposição moral e espiritual da sociedade a cada dia. Você olha para a sociedade e vê-la em um processo de deteriorização. Você estende as mãos para o governo, para as autoridades, em busca de socorro, de segurança, de apoio, qualquer que seja, e você não encontra, porque a sociedade está sendo destruída de uma forma silenciosa, porém constante. E nós, igreja, estamos aqui. A igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui, ainda neste mundo. E a sociedade nos olha, porque nós nos aferramos nas Sagradas Escrituras, e assim fazemos bem, e dizemos para si mesmo que nós somos o povo de Deus. Não é assim, meus amados irmãos? E de fato, nós somos o povo de Deus. Porque se nós não formos o povo de Deus, não podemos ser chamados pelo seu nome. Mas infelizmente, ainda estamos nesse mundo, nessa sociedade, e somos afetados por tudo que está acontecendo neste mundo de meu Deus, diria o filósofo. A igreja é afetada, nós somos afetados, porque como seres humanos, somos cidadãos de vários países. Você é cidadão do Brasil, você mora nesse estado, você mora nessa cidade. Tudo que acontece na cidade, direta ou indiretamente, te afeta. Tudo que acontece em Brasília afeta você aqui na cidade Serra. Afeta todo o estado do Espírito Santo. Afeta a igreja do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós olhamos para nós como crentes em Cristo Jesus e nos sentimos sem poder, de mãos atadas. A insegurança graçou a sociedade. A insegurança permeou todos os aspectos, todos os âmbitos, todas as camadas sociais, no mundo todo. Há uma incerteza absoluta, uma insegurança tremenda. Perigo de sair de casa nos apavora. O medo de sair de casa, o medo de você estacionar às 6 da manhã em algum lugar e alguém chegar e colocar uma arma em cima de você
e dizer, me dá o teu carro. E se você não fizer isso, você pode pagar com a sua vida. Não é assim, queridos? É isso que nós vemos 24 horas por dia. Hoje eu estava vendo um caso aqui em Vila Velha, de um caminhoneiro que atropelou uma criança de 2 anos, matou a criança e o sujeito tentou fugir. A população reacionou ferozmente, alguém diria justamente. Persegue o sujeito e o lincha e o mata. A sociedade cometeu um outro crime. E todas essas coisas deveriam chocar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a morte não é normal. Cristo já venceu a morte. O domingo da ressurreição, há 12.000 anos, foi o dia em que a morte morreu. Foi no dia que o Deus vivo matou a morte e tomou os grilhões de suas mãos e liberou a vida para todos. Mas, infelizmente, quando a sociedade está sem Deus, todas essas coisas acontecem. Então, a família se desestrutura. A família se desestrutura. A família, ela é a base de tudo. Não é a igreja que é a base de tudo. É a família. A igreja existe porque famílias existem, primeiramente. Se não tivessem famílias aqui não existiria igreja. Mas porque nesse bairro tem famílias, a igreja então foi estabelecida aqui para cuidar das famílias. Não é assim? Então a família é muito importante. E parece-me, meus amados irmãos, nessas minhas andanças por esse mundo do meu Deus, por mais de 56 nações, parece-me que existe um processo, existe um querer de algumas autoridades mundiais em destruir a sociedade através de uma decomposição moral da família, afetando os jovens, principalmente. Essa semana eu fiquei 2 dias, dei 2 dias da minha vida, de 7 às 7 da noite, 7 da manhã às 7 da noite, em uma casa de recuperação, aqui perto. Onde temos homens, o mais jovem tem 18, o mais velho tem 70. Então, de 18 a 70 anos, temos lá um grupo de preciosas vidas, procurando uma oportunidade de serem restauradas à sociedade. Procurando uma oportunidade de serem de novo acreditados pela sociedade. Como é importante a igreja do Senhor Jesus Cristo dar atenção a essas coisas. Então eu fiquei lá, de 7 da manhã às 7 da noite, trabalhando com aqueles jovens, aqueles senhores, pais de família todos. Agora, algo que me impressionou, pastor Félix e amados irmãos, algo que me impressionou e assustou o meu coração, abalou a minha estrutura, é que todos conheciam o Evangelho. Todos, passados por igrejas evangélicas, batizados, todos, citando versículos talvez mais rápido que vocês, mas todos destruídos pelas drogas, pelo crack, pelo marginalismo, pelo alcoolismo. Aonde falhou? Quem falhou? Onde? O governo? As autoridades? A igreja? A família? Os pastores? Onde está a falha nossa que causou esse câncer que hoje destrói a sociedade, abala as estruturas da igreja e coloca a nossa vida em risco? Nós temos aqui nessa história um homem que quase ninguém gosta de pregar no livro de Jó. Todos só conhecem o sofrimento de Jó, não é verdade? Todos, Jó o sofredor. Quando um mosquito nos morde, não, mosquito não morde, mosquito pica, não é isso?
a gente diz que está sofrendo igual Jó, sofreu igual Jó. Não sei se Jó é um diminutivo de José, de Josefa, não sei, Jó, é o pobre do Jó ali. Então nós só temos olhos para ver a realidade do sofrimento de Jó. Esquecemos algo tão belíssimo na vida de Jó. Jó foi altamente elogiado por Deus. Não feche a sua Bíblia. Veja como começa o livro. Dizem os historiadores bíblicos, estudiosos bíblicos, que Jó foi o primeiro livro escrito antes de Deus revelar a Moisés a estrutura da criação para que Moisés pudesse escrever Gênesis. Deus lhe falara sobre Jó. Então, alguém chega a dizer, Moisés escreveu Jó. Mas Jó não foi direcionado a ninguém. Como Paulo escrevera as suas cartas e direcionou as suas cartas a alguém, João fez isso, Jeremias, os profetas. Toda carta tem-se um escritor e um endereço a ser enviado, mas Jó não. Por que isso? Porque Jó ainda é aquele homem que Deus está em busca. Jó pode ser qualquer um de nós, não no sofrimento, porque ninguém aqui sofreu nem vai sofrer como Jó e ficar de pé. Mas Jó é aquele homem, aquele pai de família, que é o projeto de Deus para esse estado, para esse Brasil, para essa cidade, para esse bairro aqui. Jó é o projeto de Deus para nós homens aqui, pais de famílias. Não no que diz respeito ao sofrimento, nem a mulher louca que ele tinha, nem as suas riquezas. Não. Não é só isso. Você pode ter as riquezas que Jó teve sem a mulher louca, não é? E sem o sofrimento que ele sofreu. Mas Jó é o projeto de Deus, queridos irmãos, no que diz respeito a caráter. Caráter. Diga, caráter. Eu preciso de caráter. O caráter de Deus. Vamos ver o que diz a Bíblia. Havia um homem. Se havia um homem, havia um homem. Não é uma história. Não é era uma vez. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Se a Bíblia dá nome, é porque o sujeito existiu de fato. E este homem era, vamos ver as características de Jó. Vamos ver o que Deus encontrou na vida desse pai de família que era casado com uma louca. Quais são as características? Este homem, primeiro era o quê? O íntegro. O que é íntegro? Completo, sincero. A propósito, o que é sincero em português? Sincero é uma palavra greco-latina, que significa sem cera. O que é uma pessoa sem cera? Não é uma pessoa maquiada. Ela é original. Mas de onde surgiu essa palavra sincero ou sem cera, como a gente diz? Na Grécia. Uma ilha grega era famosa pelas suas jarras de arte, bonita. Faziam aquelas jarras e colocavam para cozinhar, ali, secar, assar. Eu acho que é esse o termo, não sei muito bem. O oleiro, não é? Coloca o tijolo ali para cozinhar o tijolo. Então faziam isso com as jarras. Mas se a massa não estivesse bem misturada ali, se a argamassa não estivesse bem amassada, bem trabalhada, a jarra não resistia à temperatura e à pressão do forno e acabava rachando, trincando, se quebrando. Mas o sujeito não queria perder o seu trabalho. Então o que ele fazia? Encerava as jarras, cobria o rachão, cobria a deficiência da obra de arte com uma cerinha por ali. Aí vinha o turista, sem saber da realidade da jarra,
comprava jarra. Uau, que jarra bonita! Quanto é? 100 euros, está aqui. Comprava, levava para casa. Quando chegava em casa, que expunha a jarra ao calor, ou se colocasse água dentro, se quebrava. Então aparecia o defeito da obra de arte. É na pressão da nossa vida que descobrimos o nosso caráter. É na pressão da minha vida, da sociedade, que a igreja descobre se ela tem ou não o caráter de Deus. Aí então o turista voltava para a ilha lá. Ou então outros diziam, os mais experientes já diziam, isso é vaso de álamo. Vaso de álamo. Então quando o turista voltava, que já sabia do que tinha acontecido, ele procurava lá o outro escultor e dizia, essa jarra é sem cera, daí surgiu a palavra sincero. Então uma pessoa sincera não é uma pessoa rachada. Ela não precisa ser maquiada, é encerada. Porque a argamassa, o produto, o material no qual ela é formado é muito bom. Aleluia. Aleluia. E aqui entra o caráter do Evangelho. Eu sei que o pastor Geraldo não aconselharia o pastor Félix a me convidar se os irmãos não fossem resultados de bom produto. Porque não é fácil ouvir esse careca bonito aqui, não. Qual é o produto que estamos gerando as famílias? Com que produto estamos gerando os crentes, pastor Félix? Será que somos vasos de álamo, rachados, que não aguentamos a pressão da sociedade, da vida e nos desmontamos? Ou somos esse homem que Deus está em busca? Homem sincero ou sem cera, íntegro. Qual é a outra característica? Reto. Muito bem. O que é uma pessoa reta? O que é retidão? Retidão é o oposto de torto, de ser mal feito. Uma pessoa reta é uma pessoa bem formada, uma pessoa que tem postura. Falando em postura, 90% dos problemas de colunas são causados por mal postura. Você não sabe como manter a sua postura reta. Você é mal feito. Então uma pessoa reta é uma pessoa bem feita. Aliás, eu gosto da língua hebraica. Claro, sou professor de hebraico, minha língua materna é hebraico. O hebraico diz yashar, que significa o que caminha em direção ao alto. Aleluia. Uma pessoa reta é alguém que caminha em direção ao alto, olhando para cima. A outra característica de Jó era temente a Deus, não ter medo de Deus. Aliás, o verbo temer da língua hebraica tem a mesma raiz do verbo ver. Quando nós vemos a Deus, nós tememos a Deus. É por isso que o salmista disse lá sobre o Senhor Jesus, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos jamais sofrerão vexames. É preciso ver a Deus para que nós o temamos. E Jó era esse homem que temia a Deus. Qual era a outra característica dele? Ele se desviava do mal, corria do mal. Talvez José tenha aprendido com a história de Jó. José que foi para o Egito. Então essas características, Deus está em busca.
Mas ele tinha família, irmãos. Ele tinha esposa e tinha filhos. 7 filhos e 3 filhas. Não é uma família pequena igual a minha. Nós fomos 14 filhos. Meu pai trabalhou até se aposentar. Até guardar a ferramenta lá no armário. Eu sou o 7º da família. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas e uma mulher louca. E uma esposa que não conhecia a Deus. Nós não vamos falar dela agora, nem depois. O que me impressiona na vida de Jó, além dessas qualidades tão raras hoje, qualidades descobertas, enfatizadas pelo próprio Deus, é que Jó sabia ser o sacerdote da sua família. Ele sabia cuidar da qualidade do conteúdo espiritual da sua família. Ele não esperava que o seu líder espiritual da época cuidasse dos seus filhos. Aliás, nós estamos aqui numa história, no momento da história da humanidade antes de Abraão. Alguém chega a dizer que Jó foi contemporâneo de Abraão e que possivelmente se conhecessem. Pode ser. Mas estamos aqui numa época pré-mosaica, antes de vir Moisés, com todo e qualquer ritual, sacrifícios que pudessem aproximar o homem de Deus. Jó já conhecia disso. Isso nos mostra então que para sabermos como guiar nossos filhos em Deus, em Cristo, é preciso apenas conhecer a Deus. Diz assim: então todo dia, todo mês, 10 meses por ano, ele tinha, quem é bom em matemática? Eram 10 filhos, 10 dias de celebrações, 10 vezes 7, 170, é isso? Desculpe, 70, desculpe. Então, 70 dias de celebração todo ano. Todo ano. Mas tem uma outra coisa, o Senhor era político, ele era um juiz, não é assim que a Bíblia diz? Jó era juiz. E quando acontecia esses 70 dias de celebração, cada aniversário durava 7 dias. Jó, como sendo um homem que manifestava essas características, um pai de família e de uma família grande, conhecendo os perigos da sociedade da época, que eram talvez bem diferentes dos nossos. No entanto, o ser humano, ele é o ser humano em toda a época, e o pecado é pecado em toda a época, e Satanás é Satanás em toda a época. Desde a queda até o seu aprisionamento, ele é Satanás. Ele não muda o seu caráter. Ele tem um propósito: matar, roubar e destruir. Esse é o propósito de Satanás. E ele é fiel nisso. Satanás, dizem os mais sábios, não dorme. Ele trabalha 25 horas por dia para matar, roubar e destruir. Mas nós cochilamos no culto, quando o culto demora 45 minutos a mensagem. A gente cochila e até... Alguns fazem até o sinal da cruz na boca quando estão bocejando. Ou então dizem: nossa, mãe, estou tão cansado. Não é assim? O inimigo, diz os mais sábios, não pisca os olhos, ele trabalha 25 horas por dia. E Jó sabia disso. Jó sabia que o inimigo tinha os olhos na sua família. O inimigo tinha os olhos nos seus filhos, já havia conquistado a mulher. E não era fácil para ele. Mas uma coisa ele sabia, e ele tinha irmãos:
ele conhecia o Deus verdadeiro. Ele conhecia o Senhor, Yahvé, o Deus dos céus e da terra. Ele sabia também, queridos pais, que ele não poderia impor na vida dos seus filhos, ele não poderia impor os seus princípios na vida dos seus filhos, mas ele poderia viver os seus princípios. Aqui entra uma coisa muito séria que nós estamos vivendo no mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não foi chamada para impor princípios ou leis no parlamento, ela foi chamada para viver o evangelho do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Todas as vezes que a igreja tentou impor alguma coisa no âmbito político na história, a igreja morreu ou foi corrompida, controlada pelo governo. É sempre assim, de Constantino até Roma nesse exato momento. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi chamada para viver a vida de Cristo 24 horas por dia. Não para impor. O cristianismo, ainda que nós o classifiquemos como sendo religião, não é. É relação. É relação com Deus. E uma relação não se impõe, uma relação se vive. Eu estou vivendo uma relação com alguém. Você não fala, eu estou impondo uma relação com alguém. Você fala assim? Você não fala. Então a igreja ela foi chamada para viver uma relação viva, real e verdadeira com o Senhor Jesus Cristo, para influenciar a sociedade através do seu viver. Foi isso que Jó aprendeu. E como ele sabia que a sociedade estava mudando, ele era juiz, ele conhecia as leis. Como Jó também sabia que as leis impostas por um governo ou por um órgão, um sistema religioso, não transforma o caráter do sujeito, mas é Cristo quem transforma, Jó começou a pensar diferente. Nós começamos dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não para a imposição. Então o que Jó fazia? Bom, os meus filhos estão curtindo a vida. Os meus filhos saíram com seus amigos, foram celebrar seu aniversário, foram para uma balada, foram para um baile funk, sei lá, foram para algum lugar, para um churrasco com os seus amigos. Na época não tinha telefone. Você não sabe o que os seus filhos estão fazendo. Você não sabe quem são os amigos no Facebook dos seus filhos. Estivemos na Índia agora. Ficamos ano passado, de setembro a dezembro, na Índia. E pregamos ali, fronteira com o Bangladesh. Estávamos a 500 metros da fronteira com o Bangladesh. E não sabíamos que nós éramos alvo de sequestro. Eu estava sendo um alvo de sequestros terroristas muçulmanos, ali em Bangladesh, do lado da Índia. E a polícia então enviou uma força-tarefa como civis para cercar a aldeia lá e nos dar proteção, pela qual agradecemos muito à polícia. E eu falava exatamente sobre essa mensagem aqui, essa mesma mensagem de Jó. Os pais, vocês não sabem quem são os amigos dos seus filhos, nem as amigas dos seus filhos. Vocês não têm acesso ao Facebook dos seus filhos. E esse chamado Facebook está tirando o seu filho, sua filha do Facebook, do livro fiel. Do livro fiel. E tínhamos ali uma família, eu não sabia, que a sua filha já tinha sido aliciada e, não sei se fala enganjada, não sei, enganada, e já estava sendo parte ativa de uma célula terrorista na Índia, aliciada por esses lunáticos muçulmanos. E pregamos essa mensagem. Se você não sabe com quem os seus filhos estão andando,
o que eles estão fazendo, com quem suas filhas se relacionam, é um grande perigo. E é exatamente isso que tem destruído a juventude hoje. As facilidades da internet. Eu uso internet. Eu tenho um computador em casa. Mas essas redes sociais que não permitem você viver. Nós temos um problema seríssimo em Israel. Um crescente número de suicídio entre os nossos jovens de 13 a 18 anos. Não, desculpem, de 12 a 15, 16 anos, porque 17 anos ele já está no exército. Através desses bate-papos por aí, desse negócio aí, as pessoas deixam escrito lá o que querem deixar, e geralmente causa muitos jovens a cometerem suicídios, crescendo esse número em Israel assustadoramente. Você não tem acesso a isso na vida dos seus filhos, não é? Você não invade a privacidade do seu filho, da sua filha. Você não está ali com ele enquanto eles estão conversando com o sujeito. Você não pergunta, essa foto desse seu amigo ou dessa sua amiga é real mesmo ou é virtual? Essa pessoa é essa que está na foto mesmo ou não? Quem é essa pessoa? Pô, você não liga para isso. Ah, não, é meu filho, é a minha filha, é a vida deles, eu não... Então nós temos o resultado de uma violência grassante na sociedade e de uma perda de uma geração sem conhecer a Deus. Por isso que me chocou estar entre esses garotos e senhores lá na instituição, todos passados pela igreja, filhos de crentes. Jó, meus amados irmãos, ele sabia que só tinha uma pessoa responsável pelo bem-estar social, espiritual, físico e moral de seus filhos. Ele próprio. O próprio Jó. Nós temos um problema hoje, desculpe. Que nós jogamos toda a responsabilidade pela salvação dos nossos filhos, mulheres e esposos, nas costas dos pastores. Não é assim. Você, pai, é responsável pelo teu filho, porque ele é teu filho. Hello? Amém, irmãos? Amém. Vai ter vaca atolada depois? Ó, caiu os aleluias e os amém. A audiência caiu. Vai ter vaca tropeira? Ah, não é vaca tropeira. Como é que é? Feijão tropeiro depois? Ainda querem que eu volte amanhã? Amém. Queridos, Deus te fez uma mulher fértil, querida. Deus te fez um homem fértil, másculo. Ele te deu filhos para que você os criem para Ele, para Deus. Filho de crente não é para Satanás, é para Deus. Deus não dá filho a crente para que o crente perca os seus filhos para Satanás. E não é o pastor Félix quem vai ganhar os teus filhos para Cristo, é você. Não pela imposição, o arrastar a vir à igreja, mas pelo viver do evangelho na tua casa. 24 horas por dia. Alguém disse é verdade, amém. Jó fazia isso. Não sei com quem estão os meus filhos. Eu já não posso mais impor a minha princípio na vida dele. Já está com 17 anos, o garoto já está aí quase sendo avô. Né? Tem garotos aí com aos 15 anos já são pais. As meninas com 12 já são pais. Você hoje com 30 anos já pode ser avô. Não é assim? É. Então você chega um momento que você perde o controle sobre esses adolescentes, que são tão preciosos. Eu tenho um amor e um carinho muito grande
por rebeldes. Eu gosto de garotos rebeldes. Dos 13 aos 18 anos é a faixa etária que eu mais gosto. São os melhores anos de se formar o caráter na vida de um sujeito para ser um grande homem de Deus. Mas você não pode impor. Você não pode impor. Então como que a gente faz? A gente vive a vida que quer que aquela pessoa experimente. Nós damos o exemplo com o nosso próprio viver em casa. Pais e mães queridos. Então Jó dizia, olha, os meus filhos estão curtindo, não sei que horas vão voltar, é uma celebração que demora 7 dias. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou orar por eles. Aleluia! Eu vou ficar nos meus joelhos diante de Deus enquanto eles estão na balada. Eu vou cobrir os meus filhos com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E eu vou fechar a boca do inferno na minha casa. E eu vou declarar que os meus filhos são santos para o Senhor. Vamos ver o que fazia Jó. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Mas não havia sacrifícios, não havia pastores naquela época, não havia sacerdotes naquela época, não havia templos naquela época. Estamos numa era pré-mosaica. Não existia Jerusalém conquistada, nada. Mas Jó conhecia Deus. Os santificava. E se levantava Jó de madrugada, e ele mesmo, o pai da casa, oferecia sacrifícios ao Senhor. Ora, a palavra sacrifício ou holocausto aqui pode ser traduzida por várias coisas. Um momento de oração, de intercessão, de clamor pelos filhos. Jó simplesmente, eu afirmo que Jó fazia isso porque é a cultura na qual crescemos. Jó saía, colocava as mãos sobre todos os seus filhos enquanto eles dormiam e Jó os santificava para o Senhor. Irmãos amados, vocês pais e mães não imaginam o poder, o acesso e a credibilidade que vocês têm diante de Deus como pais, porque Deus é pai. Deus é pai. Um pai, uma mãe tem mais acesso a Deus nesse aspecto do que um pregador. Deus não é pregador, mas Deus é pai. Mas nós não queremos fazer isso, deixamos que os pastores façam. Mas aquele menino é o teu filho, ele tem o teu gênio. Não diz no Brasil, é a cara do pai. Não sei falar isso, pastor Félix. As pessoas, eu viajo, as pessoas vêm para mim, ai pastor, ora por esse menino, porque só Jesus. Eu falo, mas o que é que tem, irmã? Ele é o teu filho, ele é a tua cara. Não é o meu, se fosse meu, eu orava. Irmã, ele é a sua cara, tá vendo? A cara de um, rosto do outro. Não fale focinho, porque ninguém é cachorro. A cara de um, rosto do outro. Puxou o pai, é verdade, também a mãe. É a cara da sogra, da mãe do meu marido. Ele vai dizer, é a cara da velha tua mãe. Quer dizer, aí fica aquele jogo de empurra-purra, e quem vai pegar a bola quente? O pastor. Lá vai o pastor trabalhar na vida de uma pessoa que não tem o seu sangue. Como que ele vai saber lidar com isso? Nesse caso, talvez nem Jesus na causa. Aí aqui o pessoal fala, Jesus, olha para baixo. Olha mesmo. Por quê? Porque Deus te deu, homem, Deus te deu, pai de família, um livre acesso aos céus e um chamado que ninguém tomará, e é mais importante do que um chamado pastoral. Deus te deu sacerdócio familiar. Você é o pastor da tua casa.
Você quer ganhar os filhos dos outros, mas os teus estão perdidos. Que evangelho de cabrito tropeiro é esse? De cabrito atolado é esse? A Bíblia vai chegar, aliás, o profeta lá na frente, Isaías, diz que quando nós chegarmos no céu, Deus vai dizer assim para os pais: cadê os filhos que eu te dei? Está escrito. Cadê os filhos que eu te dei? Senhor, eu acho que o pastor os trouxe. O pastor trouxe? O pastor trouxe os teus filhos? É você que vai trazer os teus filhos para Deus, meu querido irmão. Quando nós entendemos essa realidade, ninguém consegue deter o crescimento da igreja na família de forma sadia. E a sociedade será bem menos perigosa. Bem menos perigosa. Conversando com um dos homens lá, não vou citar nome nem nada, não é ético. Claro, queria saber para ajudá-los, né? O que aconteceu com você? Aconteceu isso, eu cresci na minha casa e pensava que aquele sujeito ali era meu pai e o amava muito. Pensava que ele era meu pai. Mas, no momento lá de discussão com a minha mãe, a minha mãe e ele, a minha mãe diz para mim: ele aí não é teu pai é outro. Ele desestruturou. Fui procurar meu pai. Encontrei meu pai disse: você foi a maior miséria na minha vida. Vai para o inferno, desgraçado. Um menino de 15 anos. E você, filho, foi para onde? Foi roubar e matar. Fumar maconha. Não encontrei um pai? Volto para casa, aquele não é meu pai. Procuro meu pai. Meu pai disse que eu sou a miséria da vida dele. Quem você culparia nesse caso? Mas a mãe é uma fiel atendente de igreja. Irmãos amados, estamos pensando hoje à noite? Eu disse que Deus iria lhe falar. Eu disse que Deus iria lhe falar. Se eu tivesse pregado no texto que eu queria, Deus não iria falar, seria eu. Como eu não estou aqui para que os irmãos ouçam a minha voz, por quê? Porque os irmãos é um útero sadio. É uma igreja, o pastor Geraldo disse que zela pela palavra. Ariel, pastor Félix é um homem zeloso nesse estado do Espírito Santo pela palavra de Deus. Eu ouvi isso de outros pastores do seu pastor. Então me sinto livre para trazer para vocês feijão tropeiro, vaca atolada, com bastante pimenta malagueta, sem água. Eu quero que desça queimando tudo, e tudo que é sujo vai sair depois. Mas deixa eu comer depois o feijão tropeiro. Jó fazia assim, meus amados irmãos. Ele não queria saber quão ungido era o seu ministro. Ele sabia que a responsabilidade da família pertencia a ele. Ele santificava os filhos. Orava pelos seus filhos. Quantos pais e mães tem aqui que antes de saírem para o seu trabalho, vai lá onde os filhos dormem? Pai, no nome de Jesus, eu cubro meu filho com o teu sangue. Eu protejo o meu filho, proteja a minha mulher. Quantos de nós fazemos isso? Deixamos que o pastor faça. E não muita coisa acontece, não porque o pastor não é santo, é porque Deus não tira de você o que pertence a você fazer. É responsabilidade dos pais cuidarem dos seus filhos. Ensina a criança no caminho. Muito bem, não diz ensina a criança o caminho, diz ensina no caminho. O que é isso? Você vai com ele. Ensinar o caminho é apontar. Ô menino, vai lá comprar pão. Vai lá, pega lá aquele caminho e vai. Você tem perna, vai lá. É assim que vocês estão fazendo. Mas o princípio bíblico é o contrário. Tem um N ali. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Você vai com ela. Você pega a criança, você caminha com ela e ela está ali caminhando com você. Abraão caminhou com Isaac, não mandou Isaac caminhar sozinho. É pegar pela mão, é ensinar. A criança tropeça, você levanta com carinho, diz vamos. Quem aqui aprendeu a andar de bicicleta?
Sozinho? Não tinha alguém segurando ali, não? Não! A irmã aprendeu sozinha. Mas se arrebentou toda, né? Mas tenho certeza que a bicicleta tinha as duas rodinhas laterais para segurar. Toda exceção tem uma confeta. Aí, pastor Félix. Jó, todos os dias, cedinho, antes de ir para o tribunal de justiça, que ele era juiz, porque Jó queria também, irmãos, que a sua família fosse exemplo na sociedade. A igreja precisa ser exemplo na sociedade, não precisa? Porque a sociedade olha para nós e procura por um porto seguro, mas nosso porto já afundou. Em alguns casos, nosso porto já foi inundado por tantas coisas. A sociedade nos olha e nos aponta. E glórias a Deus, porque a sociedade nos aponta. Glórias a Deus. Porque, ao fazer isso, a sociedade está nos relembrando quem somos. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem um ditado na nossa cultura, na língua hebraica, que diz: quando o judeu se esquece que ele é judeu, haverá sempre um gentil para fazê-lo lembrar. É mais ou menos assim. Nós não podemos perder o nosso destino, o nosso tino, o nosso norte, porque a igreja está neste mundo, dependendo das famílias. As famílias são a base para a sociedade, para a igreja, para o governo, para o mundo. E se nós, como famílias crentes, famílias que conhecem a Deus, não entendermos essa realidade, nós estamos, meus amados irmãos, não somente causando um perigo para a sociedade, mas nós estamos vivendo esse perigo. Por quê? Estamos perdendo os nossos filhos. Estamos perdendo os nossos filhos. Isso não é bom. O clamor do coração de Deus hoje para os pais é: vivam o Evangelho em suas casas, e assim você ganhará os seus filhos para Cristo. Os filhos da mesma forma. Aprendam a viver o Evangelho na sua casa, e você vai ganhar os seus pais para Cristo. Porque o Evangelho não é para ser imposto. Nós não somos impostores ou impositores. Alguém me corrigiu outro dia. Sim, é verdade. Mas nós somos aqueles que fomos chamados por Deus para manifestar o caráter do Pai Celestial. Falei sobre isso ontem para os jovens. A Bíblia nos chama de filhinhos. Filhinhos. Vocês conhecem o Pai. Pais, vocês conhecem aquele que é desde o princípio, lá em 1ª Epístola de João, capítulo 2. Nos chama de filhinhos, imagina o carinho de Deus. Aí nos chamar de filhinhos e filhinhas. Porque Deus se preocupa com o bem-estar da família, para que a igreja continue operando. A igreja, ela deixa de operar, ela deixa de ser um canal operativo de Deus quando ela deixa de se preocupar com a família, que é a estrutura de toda a sociedade. Jó fazia isso todos os dias de madrugada antes de ir para o seu trabalho. Por quê? Ele dizia: eu não sei se meus filhos pecaram ou não, não sei o que cometeram, mas vai lá, quem sabe? Porventura, pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. No seu coração.
Jó nem queria saber se os filhos já estavam de fato praticando o pecado na íntegra. Jó sabia que os seus filhos eram presas fáceis para o sistema corrupto da sociedade. E antes que os seus filhos começassem a engravidar a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos com o pecado, Jó já entrava ali, fechando todas as brechas através da oração. Através da oração. Senhor, eu não sei o que os meus filhos estão fazendo. Não os conheço, Senhor. Não sei o que maquina o coração do meu filho, mas eu conheço a Ti e eu coloco o coração do meu filho em Tuas mãos. Aleluia. E quantas vezes fazia isso, Jó? Continuamente, meus amados irmãos. Continuamente. Não há limites para se orar pelos seus filhos. Não há limites. Como os irmãos puderam perceber, eu não sou desse tipo de pessoa que trago informações religiosas. O desejo do meu coração é sempre de ver Cristo falando conosco. É de ouvir Cristo falando as nossas necessidades momentâneas. E nós estamos precisando disso, meus amados irmãos. Talvez você tenha aqui já perdido filhos para as drogas, para a prostituição, para o marginalismo. Talvez amigos seus, parentes seus. Talvez você não sabia que você era responsável por eles. Talvez você sequer sabia dessa autoridade que você tem diante de Deus através da oração. Mas também o desejo do meu coração é que ninguém aqui nessa casa, hoje à noite, tenha nenhum dos seus filhos assim, nessa situação. Mas se você tem, você hoje à noite recebeu a chave da vitória, como o pessoal fala muito por aí, né? Orar. Chore, irmãos, pelo seu filho. Não amaldiçoe o seu filho, ele é o seu filho. Saiu de suas entranhas. Ele é a sua multiplicação. O filho é a manifestação do caráter do pai e da mãe. O filho manifesta tudo o que ele herdou dessa composição biogenética chamada meu pai e minha mãe. Eu sou isso. Eu sou vocês. Seus filhos são vocês. E vocês precisam chorar por eles. A igreja precisa voltar àqueles tempos gloriosos, quando ela gemia de dores pela alma perdida. Eu disse tempos gloriosos. Nós não podemos gerar crentes diabéticos espiritualmente. Não podemos ser uma igreja banguela e constipada. Eu acho que fala essa palavra em português, não fala? Com problema de digestão. Temos que ser um povo que sabe digerir a palavra de Deus, degustar a palavra de Deus. Crente com bons dentes. A Bíblia diz, encontrei a tua palavra e as comi. Quando chegou aqui, foi amarga. Não, na boca foi amarga, mas quando entrou aqui, doce, começou a gerar vida. Mensagens 50-50 causam diabetes na nossa alma. E nós não queremos uma igreja diabética. Queremos uma igreja sadia, saudável, que dê à luz a muitos filhos para o Senhor. Começando na nossa casa. Eu quase nunca peço para as pessoas se colocarem de pé e atender apelo. Eu não sou desse tipo de pregador que barateia o Evangelho. Eu acho que o Evangelho, a palavra de Deus, Cristo, são coisas caríssimas, que o homem tem que correr para ele e dizer, Cristo, me aceita por favor, Cristo.
Mas se você ouviu Deus falar ao seu coração hoje, se você se encontra em alguma dessa situação, você hoje tem a liberdade e a oportunidade de correr para Cristo dizendo: meu filho é teu, Jesus. Eu entrego meu filho a ti. Eu entrego a minha filha a ti. Jó é esse pai, sacerdote da família, que Deus está procurando. Você quer ser Jó? Sem a louca e os sofrimentos? Mas ele só foi assim porque ele tinha uma louca do seu lado e tinha sofrimentos. Muitas vezes as bênçãos nos atrapalham. Numa outra época falo sobre isso. Como que as bênçãos nos atrapalham a caminhar com Deus? É quando passamos a depender delas e não do Senhor. Então os sofrimentos muitas vezes nos humanizam e nos fazem correr para o Senhor. Quero convidar o seu pastor Félix. Amados irmãos, quem é pai aqui? Fiquem de pé os pais, só os pais. Temos pais ali. Vocês são pais de adolescentes, crianças, não é verdade? Qual o futuro que vocês querem para os filhos de vocês? A quem vocês irão culpar por um futuro de dores, que Deus não permita que isso aconteça? A quem? Santifiquem os seus filhos. Através da oração, do jejum, do clamor, de suas lágrimas. Deixem que suas lágrimas na oração purifiquem os seus filhos diante de Deus e os façam santos. Receba o seu pastor. Deus abençoe os amados irmãos. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. O mês de maio é o mês considerado, é o mês trabalhado na igreja evangélica como mês da família. E essa igreja é uma igreja que investe pesado em família, investe alto. Tem um pastor aí, só pastor de família. Todos os pastores têm uma visão muito forte quanto à família. Nós nesse mês estamos numa campanha de família. Estamos aqui toda sexta-feira, no mês de maio, orando pelas nossas famílias. Quantas vezes você veio aqui na sexta-feira? 9h30 até 11 horas. Ah, mas é tarde. Mas não é tarde você ficar na televisão, ir para a pizzaria e chegar em casa à meia-noite. Quantas vezes você se dispôs a isso? É muito fácil nós recebermos uma palavra que é só vitória, que é só vitória. Mas é muito difícil nós recebermos uma palavra confrontadora, uma palavra que está nos chamando a atenção, uma palavra que está nos alertando. E essa é uma palavra de alerta. Você que chegou depois, talvez não ouviu nós anunciarmos, amanhã temos aqui uma clínica da família o dia inteiro, a tarde inteira, de 14 às 18 horas. Você pode vir amanhã, não inscrever, mas venha. Domingo pela manhã nós vamos ter aqui a sala geral, vamos passar um vídeo sobre as leis que estão tramitando no Congresso Nacional, que ofende a palavra de Deus, que mata, que castra a família. Teremos um domingo pela manhã outra sala também, que você pode vir. Ah, não me inscrevi, mas venha. Venha aqui, chore aqui. Se a sala estiver cheia, você chora com o professor. Por favor, preciso entrar nessa sala. Eu quero desafiar você a fazer uma oração comigo, a orar comigo, a orar pela sua casa. Se seu filho estiver aí, coloque a mão na cabeça dele. Use esse hábito na sua casa, à noite. Ele disse aqui uma coisa que a gente sempre falou aqui na igreja. Ele disse que faz parte da cultura deles, do judeu, pôr as mãos na cabeça dos filhos enquanto dorme. Jó fazia isso. Qual a última vez que você impôs as mãos na cabeça dos seus filhos? Você que é filho e é servo de Deus, qual a última vez que você orou pelos seus pais, impor as mãos abençoando seus pais? Você que está grávida, tem orado pelo seu ventre? Você que vai casar, você que já é casada, tem orado pelo seu ventre? Você menina que é solteira ainda,
que nem está namorando, mas já tem orado para que Deus dê filhos que vão servir a Deus como você. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Deus, nós queremos dizer ao Senhor que estamos envergonhados. Queremos, Senhor, pedir perdão. Queremos pedir ao Senhor para sondar o nosso coração nesta noite. Senhor, nós ouvimos sobre família nesta igreja o ano inteiro. Senhor, essa família, a começar pelo nosso pastor presidente, pastor Valteci, sempre no seu ministério foi um homem que teve um cuidado, um zelo, um temor diante do Senhor em favor das famílias. Nós que viemos, Senhor, nós que fomos enxertados por meio do ministério dele, nós aprendemos isso deste homem, e temos ensinado a nossa igreja, o nosso povo, Senhor, mas quando nós também ouvimos uma palavra dessa, não tem como nós não fazermos uma avaliação, não nos confrontarmos, e vemos que quanto que nós precisamos ficar alertas, quanto que nós precisamos realmente chorar mais, orar mais, clamar mais, crer mais, investir mais na nossa família, nos nossos filhos, aqueles que já têm netos, aqueles que vão gerar uma família. Senhor, este ano será um ano de muitos casamentos nesta igreja. Este ano tem sido um ano, será um ano, já temos tido casamentos, teremos vários casamentos, famílias sendo formadas diante do altar, que precisarão de homens sacerdotes, de mulheres de joelhos, Senhor. Deus, nós te pedimos misericórdia por nós, nós te pedimos misericórdia em favor do Brasil, nós te pedimos perdão em favor do Brasil. Senhor, nós temos rejeitado os nossos meninos, nós temos renegado. Senhor, levanta a igreja para não parar de orar. Mesmo, Senhor, que façamos uma campanha de oração e ter 4 ou 5 pais, não tem problema, nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de apostar, Senhor, nos retiros de casais. Senhor, nos perdoe. Quantos de nós aqui às vezes não vamos no retiro de casais desta igreja, Senhor, por esta ou por aquela razão, e há um investimento tão forte na família. Senhor, quantos de nós não apostamos nos nossos filhos, não pagamos um preço de apresentarmos continuamente, como foi lido no texto de Jó, como foi ministrado pelo pregador, continuamente Jó apresentava os filhos. Senhor, nós precisamos aprender mais isso. Por favor, nos perdoe e nos ajude a mudar este quadro na nossa vida, Pai, na nossa família, na nossa casa, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Dê um beijo e um abraço no seu filho, na sua mãe, na sua esposa, se você estiver com seus pais, com a sua mãe. Passa do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Passa do meu coração, tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus. Glória a Deus. É sempre bom nós sermos confrontados para mudar de vida. E Deus vai mudar a história das nossas casas, amém? Queria convidar você para ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor, vamos encerrar. Agradecemos o pastor El por essa primeira noite. E amanhã estará de novo no culto jovem. De novo ele estará amanhã no culto jovem, trazendo uma outra palavra para nós. Então você venha.
Traga seus amigos jovens, adolescentes, seus filhos. Venha você, venha se alimentar mais da palavra de Deus amanhã, à noite, à tarde, já te falei, você está atento, vai ter a clínica da família e com certeza você estará conosco. Amém, querido? Estenda sua mão para frente, quero abençoar a sua vida. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por estar aqui neste lugar. Hoje o trânsito estava realmente um caos, Senhor, mas eu acredito muito, eu acredito piamente que o Senhor providenciou para que estas famílias estivessem aqui hoje e fôssemos tão agraciados com a palavra, Senhor, que realmente precisamos levar e comer, nos alimentar, nos degustar desta palavra que foi lhe falada. Senhor, pedimos que o Senhor esteja conosco aqui, continuando nos direcionando nesta campanha, nessa terceira semana de campanha pela família, agora à noite, de 9h40, 9h30 até as 11h. E pedimos que o Senhor, aqueles que estão embora, o Senhor leve em paz. Que a cobertura do Senhor esteja sobre nós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz, no nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, vai na paz, no nome de Jesus.